Fez uma no primeiro tempo. Vamos ouvir o que disseram o Dorival Júnior e o Hugo Souza sobre a classificação. Nesse momento, sim, é um momento de início de trabalho, um momento de ideias novas, tudo novo. Então, o resultado positivo ele dá a gente a maior tranquilidade possível para que a gente possa entender melhor as ideias do treinador, né? E a equipe, quando é colocado dentro de campo, sabe todo mundo o que tem que fazer. E é claro que a vitória deixa um ambiente melhor para que a gente possa adquirir essas ideias da melhor forma possível. Aconteceu defensivamente, não aconteceu ofensivamente. Eu acho que nós ficamos muito estáticos em determinados momentos e de costas para a última linha adversária. Não só a Ranieri, aconteceu com outros jogadores. E com isso nós tivemos dificuldades nas nossas infiltrações e nas nossas finalizações de jogadas. Eu fico feliz pelo Félix, é um garoto que quando nós chegamos aqui, naturalmente que atravessava um momento complicado. Nós trabalhamos muito com o Félix esses últimos 10, 15 dias aí, foram importantes para que nesses últimos 5, 6 ele pudesse fazer 2 partidas aí da condição que ele nos apresentou aí nessas 2 apresentações. A intenção é corrigir, é tentar encontrar sim um posicionamento que ele se sinta confortável. Ele tem coisas muito próximas ali de um meia que possa jogar rompendo também, não só posicionado. Logicamente que a função dele primeira é essa, inclusive como zagueiro, é um jogador que tem essa característica, mas ele tem coisas muito positivas do meio para frente que talvez a gente possa aproveitá-las. Defensivamente, são 7 jogos e em 4 deles nós passamos aí sem tomarmos gols. E o principal de tudo isso, nós não estamos sofrendo. Eu acho que esse é um ponto que nós temos que valorizar. Logicamente que ainda estamos devendo no sentido de buscarmos uma criação mais efetiva, mas eu acho que esse equilíbrio ele virá a partir do momento que nós tenhamos aí 2 jogadores de muito bom nível, que são o Garro e Memphis em totais condições e recuperados para a sequência das nossas competições. Não, eu acho que tudo vai acontecer de uma maneira natural. Eu não posso ficar aqui imaginando que só o retorno deles já resolvam os nossos problemas totalmente. Eu acho que existe sim uma memória das funções que os jogadores faziam e não quero que eles as percam, mas que acrescentem algumas outras novas para que eles possam também buscarem um crescimento, uma adaptação e uma melhora. Muito bem, está aí o Dorival Júnior falando vários pontos sobre o Félix Torres, que ele colocou como lateral direito, muita gente reclamando, mas daqui a pouco o Arnaldo tem um bom diagnóstico sobre isso, sobre como isso espelha alguns outros times que o Dorival treinou, um jeito de jogar. Depois da última pergunta, a última resposta dele ali, Iverson, ele estava falando porque ele foi perguntado sobre jogar bem, sobre melhorar. Ele falou, não, nós estamos melhorando e tudo mais. Não foi um jogo exatamente empolgante, Vessa, mas e aí? Longe de ser empolgante, aliás. Eu achei um jogo bem ruim do Corinthians. Um jogo que não condiz com mais de 40 mil pessoas no estádio. Acho até que foi pela moleza que foi o jogo, pela falta de intensidade, pela falta de marcação agressiva, pela falta de chance. Eu achei até um desrespeito com mais de 40 mil pessoas no estádio, pela postura do Corinthians. Para se ter uma noção, a gente está vendo os melhores momentos, o Corinthians vai ter praticamente a única chance de gol clara exatamente nos acréscimos do segundo tempo que sai o gol do Yuri. Então, eu não consigo achar normal você jogar no seu gramado, no seu estádio, com sua torcida, no seu ambiente e criar praticamente uma chance nos acréscimos do segundo tempo e aí o seu camisa 9 coloca a bola para dentro. Então, o Corinthians não fez um bom jogo, foi de dar sono mesmo o jogo do Corinthians, muito por conta não só da postura, mas da parte tática do time. O Dorival está tentando algumas coisas e eu vinha falando já desde o jogo do Santos
É muita mudança ao mesmo tempo. Essa última resposta dele, ele fala, eu pergunto para ele, a memória dos jogadores táticas, né, tudo que eles fizeram durante meses, eles estão fazendo coisas diferentes. Isso demanda tempo, como que você tira isso dos jogadores? Eles conseguem absorver uma nova situação, e quem representou muito isso ontem foi o Ranielli, que a gente vê pelas imagens, ele perde aquela chance, o primeiro que aparição no Melhores Momentos, é ele de costa, girando como se fosse um centroavante, era o Ranielli, de meia atacante, um cara que sempre foi o primeiro volante, o melhor primeiro volante do Corinthians, aliás, jogava até de zagueiro, hoje com o Dorival virou meia atacante de costa, tomando peitada de volante. É uma tentativa? É uma tentativa. Ao longo da carreira dele, ele encontrou algumas posições, famoso Alisson, que não virava nada no Grêmio, que virou um baita volante no São Paulo. Ele tem os seus acertos. Ele cita, nem lembrava disso, Wesley, que em 2010 jogou com ele no Santos, começou como atacante, foi emprestado, voltou, virou volante, campeão paulista, campeão da Copa do Brasil, e depois vendido para a Alemanha como volante. Ele lembra que foi ele que também trocou. Então, ele tem algumas sacadas. E ele está tentando algumas dessas sacadas agora. O problema é que ele está tentando muitas sacadas ao mesmo tempo. Então, eu vou repetir o que está acontecendo. O Maicon era segundo volante do lado esquerdo, virou o primeiro. O Ranielli era o primeiro volante, virou o meia. O Coronado era o meia, virou o cara aberto na esquerda. O Romero jogava com dupla de ataque, virou o cara aberto. O Carrilho era o terceiro homem volante, virou da ponta lá no 4-1-4-1. Então, do meio para frente, todo mundo mudou. O Yuri jogava com duplinha, hoje joga isolado. Então, quando você troca todo mundo de posição, o time vai demandar muito tempo para se acertar. Ele tem todo o direito de fazer esses testes, mas o que mais me pegou ontem vou tentar o Ranielli nessa posição. Um treinador estrangeiro provavelmente tinha tomado a decisão com 15, 20 minutos. Cara, não deu. Não está encaixando. No máximo, no intervalo. Ele ainda volta no intervalo com a mesma situação e vai lá no final do jogo, quando faz as primeiras trocas, aí ele traz o Ranielli para segundo volante. Então, eu acho que são coisas que tem muito parte dele. Claro, tem o copo cheio? Tem o copo cheio. Ele falou aí, o time está sofrendo menos, são 3 jogos e não tomou gol. Aí eu vou fazer a ponderação. Glorioso Racing do Uruguai, o 19º colocado do Brasileiro Santos sem Neymar, e o Novo Horizontino, time de Série B. Então, o Corinthians não tomou gol, ganhou os 3 jogos de 1-0, porque ele também estava bem defensivamente, ou porque os adversários também não são essas coisas ofensivamente. Então, fica esse questionamento e essa ponderação. O Corinthians se classifica, cumpre mas, sinceramente, eu acho que mais de 40 mil pessoas mereciam um pouco mais de bola, um pouco mais de futebol, criar um pouco mais de chance, apertar um pouco mais. O Flamengo ontem deu 25 mil pessoas no Maracanã, o Grêmio deu 13. O Palmeiras não deve lotar o Allianz Parque hoje. Então, você ter uma torcida como essa, de novo, com mais de 40 mil pessoas, importou de ganhar de 1-0, eu já falei isso aqui 1000 vezes. Mas teve 1 milhão de 1-0, que era muito diferente desse 1-0 que foi ontem. Mas, enfim, o time se classificou e está na próxima fase. Apesar do futebol aí, que eu condeno bastante, porque eu não gostei de jeito nenhum do que o Corinthians fez. Vou dizer que me espanta, porque o corintiano e o Corinthians sempre foi o time que valorizou o jogo 1-0, a luta. Eu vou defender o Dorival. Eu também. Defendam, por favor, um por vez. Quem primeiro? Pode defender. Vamos lá. Como que um cara que acaba de chegar, o cara entra no avião, o avião subiu. Ele não sabe quem está lá dentro. Tem uma ideia. Ele conhece já viu esse, já encontrou um na rua. Tudo bem, tomaram um café uma vez. Sabe que o Arnaldo trabalha com jornalismo, entendeu? Sabe que o Renato é câmera. Mas ele está lá dentro, não sabe como reage num voo, né? Que é rápido e veloz, como é o futebol brasileiro, e com muita turbulência. Como é que ele vai gerir elenco se ele não der oportunidade para todo mundo? Se ele não testar os jogadores em várias posições? Como ele vai fazer isso? Quando ele vai fazer isso? Que dia? Que horas? Talvez na parada. De madrugada? Da meia-noite às 3? Entendeu? Então, para mim é muito simples entender o que ele está fazendo. Gestão de elenco. Porque depois, na hora que for beber a água lá, porque já ele larga o brasileiro. Ele é assim.
Já já o Corinthians larga o brasileiro, porque não dá, né? Só um vai ser campeão, que é o que eu ouço aqui, a vida como ela é. Você trouxe O quê? o paninho, não? Não trouxe, rapaz. Esqueci. Flanela. Hoje é pra ele, não é pra mim, não. É verdade. Pra mim? Hoje é pro... No Dorival. Hoje é Não, pra você. eu tô falando o que eu penso. Tudo bem, se quiser pôr a flanela aqui, pode pôr, que eu passo de boa, né? Então, assim, como que um treinador vai gerir 30 pessoas e dar oportunidades mais ou menos iguais para todo mundo, se ele não pode fazer isso? Se quer, ele pode dar um treino de 1h20. É 40 minutos, é 35, é vídeo, é 50 minutos. Então, ele está fazendo certo. Ele sabe, eu sei, você sabe, todo mundo sabe, que o Corinthians não vai perder uma vaga para o Novo Horizontino em Copa do Brasil. Pode perder no estadual. Aí não tem DVD e tal, não tem documentário, mas no estadual pode acontecer. Mas na Copa do Brasil não vai perder. Ainda mais tendo vencido o primeiro jogo 1-0. Então, ele está posicionando jogadores, está vendo onde os caras podem render mais. Numa eventualidade, o Ranieri entrar como meia mais adiante, pode acontecer. Aí, ó, chegou. Chegou a flanelinha lá. Isso. Aí, Então, ó. eu já vou Passa o usar pano. ela aqui. Isso, Pronto. Vai. Entendeu? Então, Dorival, é pra você essa aqui. Porque é isso, cara. Entendeu? Como é que faz? Como é que faz pro treinador arrumar o time? Como que ele justifica depois, chama o Garro e fala assim, o Garro não, o menino lá, o Coronado. O Coronado substitui o Coronado, tira o Coronado do time, pega os números e mostra. Qual é a justificativa dele? Falou, ó, você teve 80 minutos aqui, 60 minutos aqui, teu rendimento foi esse. Neste momento não cabe, vai pro banco. O jogador não tem o que falar. Vai falar o quê? Ele teve oportunidade. Agora, se pega um jogador desse, qualquer um, põe no banco e não explica por quê, amanhã ele tá, né? Queremos treinador. É assim, não tem tempo para fazer o trabalho. E outra, ele tá fazendo o mais simples, que aí o Arnaldo vai pegar, imagino eu, que é ajustar a defesa. Entendeu? Então, eu entendo perfeitamente o que ele está fazendo. Tá certo? Não tá. Tá funcionando? Não tanto. O que vai funcionar é o quadrado no meio-campo com o Garro, com o Memphis e com o Yuri. Agora, aí eu quero ver se ele colocar 3 caras no meio que jogam, e acho que ele não vai fazer, um aí vai sobrar, como que organiza lá atrás, porque esse tem sido o problema do Corinthians, né? Mesmo com a dupla Dias lá, a família Dias, que é o sistema defensivo mais vulnerável. Cara, contra o Novo Horizontino, com 4 caras no meio e o Romero comendo grama do lado, vai tomar gol como? Então, o Corinthians correu risco ontem. Qual é o risco? Essa bola? A bola ficou meio Olha viva aí, ali. zero, entendeu? Então, eu entendo o que ele está fazendo, o Vessone não está errado, mas eu entendo, do ponto de vista do treinador, o que ele está fazendo. O cara acabou de sentar, entrou no avião, decolou, a aeromoça falou, peguem suas máscaras. Como é que ele faz? Entendeu? É a situação dele. Arnaldo, Diga. algumas coisas. Já sabe, até porque vocês perguntaram aí no chat, tá? Deixa o like aqui. O Dorival já sabe que a chance do Yuri Alberto deixar o Corinthians é muito grande, tá? O Wolverhampton da Inglaterra, que é o time, né, que o técnico Vitor Pereira comanda, está realmente interessado no Yuri Alberto. A informação do craque Neto é verdade. Aí os valores da proposta não tenho, mas o Neto disse que são 35 milhões de euros. Estamos falando em mais de 200 milhões de reais. Lembrando que o Corinthians ficaria com metade, né? E 122 milhões, algo assim. Que o Corinthians só tem 50% dos direitos econômicos do Yuri, né? Os outros 50% é do Zenit. Pertencem ao Zenit. E o Dorival, sabendo disso, que é um centroavante, né? Se o Yuri ficar, a ideia é trazer um centroavante ali de bom nível, mas nada, né, midiático, nenhuma estrela, né, por exemplo. Mas se o Yuri sair, e como ele está sendo avisado que a chance é grande, aí a ideia é contratar um jogador top de linha. E a patrocinadora master do Corinthians já se colocou à disposição. Só que existe muita coisa. O Augusto Melo deve sair. O Augusto saindo, quem assume é o Osmar Stabile. E a patrocinadora deve ficar. E a patrocinadora quer
né, ajudar o Corinthians a trazer um camisa 9. Um camisa 9 interessa para eles. Eles gostam disso, curtiram o Memphis. Então já se colocaram à disposição para ajudar, seja quem for o presidente, a trazer um camisa 9 midiático. De novo, voltamos nessa história do midiático. Corinthians entra em campo mais uma vez no esquema 4-1-4-1. Meus amigos, isso me preocupa muito, tá? Nós temos aí uma divisão de culpas pelo futebol ruim do Corinthians. E não adianta, né, também vir aqui, classificou, temos que comemorar. Abaixa a bola, tá? Comemorar, eu já comemoro a hora que eu quero, quando eu quero, já comemorei ali, já fiz assim. Agora é a hora da realidade, entendeu? Ou então você quer viver de ilusão, vai para outro canal. Lá tem um monte de ilusão nos outros canais. Que eu fico, desculpa, porque eu fico bravo, velho, com a atuação do Corinthians. Esse Novo Horizontino é meio de tabela de Série B, e se fosse um time bom, a gente tinha perdido o jogo hoje. Sério. Se fosse um time melhorzinho tecnicamente, a gente tinha perdido. Aliás, foram 2 chances de gol no primeiro tempo do Novo Horizontino, que jogou melhor a primeira etapa, marcou alto, roubou bolas do Corinthians. Foi uma vergonha o que eu vi hoje na Neoquímica Arena. O Novo Horizontino no primeiro tempo subiu um pouco a marcação, aliás, subiu um pouco não. O Novo Horizontino marcou alto os 25 minutos iniciais do jogo. A zaga do Corinthians dando bico para frente, bico para o lado. E aí o Novo Horizontino marcou alto, roubou bolas, teve 2 oportunidades, chegou 38 minutos do primeiro tempo, morreu. Se o Novo Horizontino fosse um time de Série A, com preparo físico e com algum outro jogador ali melhor tecnicamente na frente, se tivesse aquele Robson que estava no Campeonato Paulista, a gente ia perder esse jogo. É porque eles não tinham qualidade. O Novo Horizontino cansou no início do primeiro tempo e eu pensei comigo, vamos classificar por causa disso. Até comentei com um amigo meu, o Novo Horizontino cansou. E aí não completei para ele, mas na minha análise já pensei, no segundo tempo vão voltar mais mortos, o Corinthians vai parecer que melhorou, mas não é que o Corinthians melhorou no segundo tempo, o Novo Horizontino que cansou. O Novo Horizontino, no segundo tempo, não aguentou, né, a pressão, nenhum time vai aguentar, ainda mais time de Série B, aguentar marcar alto como marcou o Novo Horizontino no primeiro tempo. O Novo Horizontino foi mais rápido, as linhas subiam mais, até o lateral do Novo Horizontino passava do meio campo, os laterais do Corinthians não, porque um não é lateral, e o outro quando passa numa nhaca tremenda. E aí, meu amigo, o Corinthians entra em campo com o mesmo esquema do Novo Horizontino, ou o Novo Horizontino entra em campo com o mesmo esquema do Corinthians. Na verdade, as 2 equipes jogaram no 4-1-4-1. As 2 equipes jogaram no 4-1-4-1, bateu, né, linha com linha, enfim, foi um jogo horroroso, um jogo de dar sono, mas nem susto a gente tomou no segundo tempo, a gente não fez nada, não levou muitos sustos, foi um jogo horroroso, não teve nenhum susto para acordar, ai meu Deus, não, o jogo foi ruim, o jogo foi horroroso, tá? Só que é o seguinte, o time grande é o Corinthians, quem joga em casa é o Corinthians, então, meu amigo, é uma vergonha, tá? Uma vergonha. Classificou, importante classificar, início de trabalho, tá mal, velho. Tá mal, não tem evolução nenhuma. Tá mal. 4-1-4-1, já é um grande erro que eu tenho falado e batido nessa tecla. Dorival Júnior, ouça o que eu estou dizendo. Esse time do Corinthians no 4-1-4-1 vai sucumbir. Vai sucumbir. E você não vai aguentar. Eu tô avisando, tá? Corinthians jogou 4-1-4-1, claro que não arma o jogo no 4-1-4-1, arma com linha de 3, mas com Félix Torres, André Ramalho, ministro da Educação, e Anchileri. Maicon entre as linhas. Cara, que partida horrorosa do Maicon. Salve, torcedor corintiano, sejam bem-vindos ao canal Alerta Corinthians, todos os dias conteúdo exclusivo aqui do Corinthians pra vocês. Antes de mais nada, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, assim você não perde nenhuma notícia do Timão, tá bom? Corinthians que passou
pelo Novo Horizontino ontem na Copa do Brasil. Uma partida muito ruim do Timão, mesmo vencendo. Não agradou os torcedores que foram na Neoquímica Arena. Informação do mercado da bola, Brian Rodrigues entra na mira do Timão. O Corinthians já sabe que vai perder aí o Yuri Alberto, né? Ou a possibilidade é grande de perder o Yuri Alberto na metade do ano. Então o Corinthians já busca aí alguns reforços no mercado da bola. O caso do Brian Rodrigues, que está no América do México. Alguns times brasileiros têm acompanhado, né, o jogador e também pretende fazer alguma proposta. E o Corinthians entrou no páreo aí, junto com o Vasco da Gama, junto com o Cruzeiro também, para ter o jogador aí no Timão. Deixa a sua opinião, deixa o que você achou do jogo. Deus abençoe cada um de vocês. Tamo junto, forte abraço. Vai, Corinthians!